A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Estimados ouvintes, vamos começar com o Salmo 118, que é o hino à palavra de Deus, elogio da lei divina. O Salmo 118, vamos tomar só alguns versículos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Felizes aqueles cuja vida é pura e seguem a lei do Senhor. Felizes os que guardam com esmero seus preceitos e o procuram de todo o coração, e os que não praticam o mal, mas andam em seus caminhos. Impusestes vossos preceitos para serem observados fielmente. Oxalá se firmem os meus passos na observância das vossas leis. Não serei então confundido se fixar os olhos nos vossos mandamentos. Eu vos louvarei com reto coração, uma vez instruído em vossos justos decretos. Guardarei as vossas leis, não me abandoneis jamais. A vossa palavra é um facho que ilumina os meus passos, uma luz em meu caminho. Faço juramento e me obrigo a guardar os vossos justos decretos. Estou extremamente aflito, Senhor. Conservai minha vida, como prometestes. Aceitai, Senhor, a oferenda da minha promessa e ensinai-me as vossas ordens. Em constante perigo está a minha vida, mas não me esqueço da vossa lei. São admiráveis as vossas prescrições. Por isso, a minha alma as observa. Vossas palavras são uma verdadeira luz que dá sabedoria aos simples. Abro a boca para aspirar num intenso amor de vossa lei. Voltai-vos para mim, mostrai-me a vossa misericórdia, como fazeis sempre para com os que amam o vosso nome. Dirigi os meus passos segundo a vossa palavra, a fim de que jamais o pecado reine sobre mim. Livrai-me da opressão dos homens, para que possa guardar as vossas ordens. Fazei brilhar sobre o vosso servo o esplendor da vossa face e ensinai-me as vossas leis. Muitas lágrimas correram dos meus olhos, por não ver observada a vossa lei. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre José Joaquim, muito prazer em tê-lo aqui conosco nesta manhã, no Raio-X da Bíblia, ao vivo, né, com a nossa participação. E o tema de hoje que você traz para nós é um tema muito interessante, muito desafiador e também esclarecedor. Então, seja bem-vindo mais uma vez, como todas as quintas-feiras você vem, né? Mas hoje vem também fisicamente. Sim. É uma grande alegria. Obrigado, Padre Miguel, por este momento de conversa. De fato, claro, chamamos de entrevista comigo, mas é um momento de conversa muito simples, que vamos retomar um tema que é sempre atual, a importância da palavra de Deus na nossa vida. Primeiro ponto, queridos ouvintes e queridas ouvintes, a importância da palavra de Deus reside na importância de Deus para nós. Tudo depende
de quão importante seja Deus para nós. É como nas nossas relações familiares. Se o meu papá é importante para mim, então o que ele diz é também importante, tem um valor. Então, antes de tudo, eu convidaria os estimados ouvintes, as queridas ouvintes, a de fato refletir sobre a importância de Deus na nossa vida. A palavra que acabamos de recitar como oração, o Salmo 118, no versículo 136, diz: muitas lágrimas correram dos meus olhos por não ver observada a lei do Senhor. Então, o salmista vê que, afinal, as pessoas não observam a lei do Senhor, não conhecem a importância da lei do Senhor. E ele diz que muita lágrima corre dos seus olhos. Então, este é o primeiro ponto, também, Padre Miguel e todos os ouvintes da Rádio Maria. Não é a importância da palavra de Deus de uma maneira teórica. Partimos de que Deus é importante na nossa vida. E nós devemos, de fato, como diz o salmista, sentir que as lágrimas, de fato, correm dos nossos olhos, porque há muita gente que não observa a lei do Senhor. Há muita gente que, para ela, Deus não é importante. Então, se Deus não é importante, é claro, o que ele diz também não é importante. Mas é claro que também há a parte positiva disto, a parte que nos motiva, que há também muita gente para quem a palavra de Deus, para quem Deus é importante. Também há muita gente que se dedica a escutar a palavra, há muita gente que se dedica a rezar, mesmo na sua doença, na sua dor, na sua frustração. Não se esquecem que Deus é importante na sua vida. Então, este é o primeiro ponto. Segundo, a importância da palavra de Deus reside da história mesma que nós herdamos dos nossos antepassados. Nós temos a Bíblia. Esta Bíblia, que nem toda ela foi sempre escrita, como sabemos. Foi escrita muito depois. Mas já os conselhos que passavam de pais para filhos, os bons conselhos de Deus, aquilo era muito preservado, era muito valorizado, era muito acarinhado. Então, para dizer que a importância da palavra de Deus também passa, primeiro, por ser assumida na família. É a família, os pais que devem sentir que a palavra de Deus é importante, e os conselhos que passam para os filhos devem ser fundados na palavra de Deus. Então é a origem da Bíblia, que é essa, que não foi de reflexão numa escola de estudo de teologia. Os estudos de teologia vieram depois, não? Os estudos vieram depois. Mas antes é a palavra que se passava, sobretudo na família, os pais que passavam para os filhos. Padre José Joaquim. Sim, diga. Nessa ideia, hoje, no passado, talvez fosse um pouquinho diferente, o pai é que puxava a família para ir à igreja. É isso mesmo, sim. Hoje é um pouco mais a mãe. Hoje é a mãe, porque há muitos homens que creem que talvez a fé é coisa de mulheres. Que ir à igreja, que ler a Bíblia, conhecer a Bíblia é só coisa de mulheres. Faz você, vai à igreja você com os filhos, eu fico. Não, o papel do homem na família também na transmissão da palavra de Deus. Então nós não deveríamos continuar a aceitar homens ignorantes da palavra de Deus, porque parte principal do seu papel transmitir a palavra de Deus, não só gerar filhos e não só educá-los segundo a sociedade, ir à escola, à universidade, mas o homem o masculino deveria conhecer a palavra e transmiti-la aos filhos e também dar o exemplo. Dar o exemplo forte, sim, né? Porque na verdade os filhos vão atrás
dos pais. Hoje em dia a gente nota já passamos para o próximo ponto, mas hoje em dia a gente nota o seguinte: os filhos seguem a mãe enquanto são crianças, sim, adolescentes, mas depois, quando se tornam jovens ou começam a se tornar adultos, já diz, não, já não tenho mais tempo de ir à igreja, porque, entre aspas, o pai também faz o mesmo. O pai também não tem tempo para ir. Mas aí agora, se nós vamos à tradição do povo de Israel, porque nós sabemos que a Bíblia vem do povo de Israel. Nós, como cristãos, tomamos o texto, sobretudo do Antigo Testamento, e se realiza no Novo Testamento, mas é um livro, se queremos, é o livro do povo de Israel. Então, a tradição do povo de Israel era os dois, o homem e a mulher, iam à escola aprender, na sinagoga, neste caso, onde se fazia aquilo que hoje chamaria uma escola bíblica, um curso bíblico, mas era na sinagoga, onde os dois, homem e mulher, iam assimilar a palavra de Deus, aprender a Torá, né? Era a lei de Deus. Aprendiam. E a partir daí eles eram os transmissores da palavra. Então, nós também, como igreja, se não fizermos o mesmo, primeiro, instruir nas Sagradas Escrituras o pai e a mãe, fazer que eles amem a Bíblia, para depois eles passarem a palavra de Deus aos filhos. Então não basta só ter como público-alvo a juventude, como nós sempre dizemos também nas paróquias, adolescentes, vamos dar curso aos jovens, vamos dar curso às crianças. Não, é preciso recuperar esta tradição do povo de Israel, que primeiro é quase obrigatório que os pais bebam desta palavra de Deus. Muito bom. Sim. Agora, outro ponto relativamente à importância da palavra de Deus é o que também dizia aqui o texto, o Salmo, no versículo 105, vossa palavra é um facho que ilumina os meus passos. A palavra de Deus hoje não pode ser considerada uma coisa já inspirada, que já passou na moda. Hoje ela é viva. Eu penso que, de fato, o pecado da humanidade hoje, mais além dos pecados sexuais, da moralidade, é mesmo desprezar o papel da palavra de Deus na sua vida. O não dizer como este, o não afirmar como o salmista, aqui no versículo 105, a vossa palavra é um facho que ilumina os meus passos. Então, o homem, a humanidade quer caminhar sem Deus. E diz que a Bíblia é um livro que não nos diz nada, a Bíblia tem contradições, a Bíblia é um livro do Ocidente, alguns dizem, a Bíblia não nos diz nada, nós temos as nossas tradições. De fato, também tem alguns africanistas, gente que diz, da cultura africana, que dizem que a Bíblia não é útil, nós já temos os nossos valores. Mas, queridos irmãos, queridas irmãs, para mim este é um dos pecados mais graves que nós estamos a cometer: desprezar as Sagradas Escrituras, não reconhecer que de fato são uma lâmpada, é um facho que ilumina os passos da humanidade, a partir da família, a partir das opções que se fazem, a partir também no governo dos países, da sabedoria para governar países, para governar o lar. Então é muito importante retomar, primeiro, claro, a leitura, o conhecimento da palavra de Deus, para que possamos ser capazes de governar, de guiar, de conhecer o caminho por onde Deus nos guia, nos indica. Porque há muitos desafios no mundo hoje, há muito desafio, não sabemos que decisão tomar muitas vezes, que caminho tomar, que caminho trilhar. Todos temos esses momentos de crise.
Todo mundo tem esses momentos de crise. Não sabe como fazer, como resolver alguma situação na sua vida. E antigamente, todos conheciam a palavra, não só a família, mas também as autoridades políticas, os reis. Todos, profetas, reis, todos conheciam a palavra de Deus, porque suponhamos que o pai conhece a palavra de Deus e eduque o seu filho na palavra, mas o presidente da república, os ministros, as autoridades seguem o seu caminho. Não funciona. Por isso é que o povo de Israel, com toda a sabedoria divina, apostava nisso. Apostava em que a palavra fosse conhecida e vivida não só pelos mais simples, mas também pelos superiores, até pelas autoridades políticas. Então aqui é outro desafio para quem está, de fato, no governo de um país ou no governo de um distrito, de uma província, não confiar só naquilo que, de fato, nas suas capacidades, mas conhecer a palavra de Deus, pedir sempre a sabedoria da palavra de Deus. E isto também eu diria que é importante que esta palavra de Deus seja conhecida também por aqueles que crescem nos círculos religiosos, na igreja, que nós não digamos que eu já sou batizado, eu já conheço, eu já sou padre, eu já sou bispo, eu já sou papa. Não, se queremos de fato ainda ir à tradição dos israelitas, mesmo os escribas, aqueles que passavam toda a vida copiando a palavra de Deus, mesmo eles retornavam à palavra. Mesmo os sacerdotes que ofereciam sacramentos, ofereciam sacrifícios, não sacramentos, ofereciam sacrifícios, também eles retornavam à importância da palavra de Deus, para poder estar sempre em contato com Deus. Estar em contato com Deus. Então, a Bíblia é mesmo esse elemento de contato, porque é palavra viva, de contato entre o homem e Deus. Eu penso que podemos fazer talvez um intervalo, não é? Mas enquanto nosso maestro prepara uma música para nós, padre, a leitura da Bíblia não pode ser desconectada com a leitura da vida. Claro que não. Não pode, não. Uhum. Não pode, não. É porque a Bíblia é uma mensagem de Deus para dar vida. Uhum. É para dar vida. Uhum. É Deus que se preocupa. É como nas nossas famílias. É como um pai que dá conselho ao filho. O conselho deve depois penetrar na vida do filho. Senão não tem sentido o conselho do pai. A mesma coisa também a palavra de Deus. Se não for depois vivida, se não for depois posta em prática, então é um livro morto. É um conselho morto. E se queremos também ser um pouco mais diretos nisto, é um desprezo para Deus, é um desprezo a Deus. É como o filho que escuta os conselhos do pai e da mãe e não os vive, é um desprezo. É os dois filhos, né? Os dois filhos. Despreza, o pai despreza. Vai trabalhar hoje na minha vinha? Vou. É mesmo isso. Então aí é muito importante, querido Padre Miguel e todos os ouvintes, de fato, que não continuemos a desprezar os conselhos do nosso Pai, Deus, o Pai Criador. Vamos à música? Permanece hoje e sempre, em obra
Bom, hoje nós temos a alegria do Padre José Joaquim aqui no Raio X da Bíblia. Falamos um pouquinho, ele falou-nos naturalmente da nossa relação com a Bíblia e o ser humano. E agora vamos à nossa relação também com o sentido da igreja. Sim, Padre Miguel, deixa-me ainda recapitular um bocado o que dizíamos no primeiro momento, que esta palavra de Deus é um instrumento de relação com o próprio Deus, como um pai, Então nós não podemos, primeiro dizia, não podemos continuar a desprezar esta palavra, a pensar que não tem importância na nossa vida. Não podemos continuar nem a desprezar a Deus, que é quem fala, quem nos fala através dela. E ela é um instrumento de relação, de intimidade entre nós e o nosso Pai. É o meio de ligação. E aí, então, eu até desencorajaria aquelas orações muito espontâneas, aquelas orações sempre espontâneas. É muito bom fazer espontâneas, falar sempre com Deus espontaneamente, porque Deus é Pai, Deus é Mãe, então nós falamos sempre espontaneamente com Ele, mas não nos esqueçamos que essa espontaneidade deve ser baseada sempre na leitura da Palavra de Deus. Então é sempre bom partir sempre da Palavra, ter a Bíblia em casa, ler mesmo que seja meia página, um versículo, e daí ver o que é que esse versículo suscita em mim, para depois eu fazer essa oração espontânea. Então eu não posso ficar naquilo que eu rezo, porque sempre peço a Deus, falo a Deus espontaneamente, nunca leio a palavra. Não. Essa espontaneidade deve ser baseada sempre na palavra de Deus, naquilo que Deus diz, naquilo que Deus me inspira. Ainda então, nisso, Padre Joaquim. Sim, Moisés foi ao monte e trouxe as tábuas da lei. É isso, sim. Né? Sim. Nesse trazer as tábuas da lei, ele trouxe 2 mandamentos, sim, não é? Que quase que superam todas as leis, estão acima, não é? Sim. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Isso não faz com que todas as leis praticamente tenham que se encaixar nesses 2 mandamentos? De fato, é mesmo a prática da palavra de Deus, é mesmo por aí. É no amor a Deus, sobretudo, e no amor ao próximo como a si como mesmo. Devemos amar a nós mesmos. É isso mesmo, de fato. De fato, e nós aprendemos isso, também um aspecto da importância da palavra de Deus. Porque não é fácil fazer isso. Não é fácil amar a Deus sobretudo e amar o próximo como a nós mesmos, mas é a leitura da palavra de Deus que nos vai inspirando. Vamos encontrando personagens na Bíblia que o fizeram. Sobretudo Jesus, que é já a personagem, digamos, por excelência, não é? Uhum. Aquele que, de fato, nos deu o exemplo do amor a Deus, sobretudo, e do amor ao próximo como a Ele mesmo. Então, é mesmo aí, Padre Miguel, eu agradeço, de fato, essa sua intervenção sobre os 10 mandamentos que se resumem nos 2 e também nos remetem à importância da palavra de Deus, que nos vai ensinando, ajudando a viver esses 2 mandamentos que não são tão fáceis de viver, mas é possível vivê-los. Seguindo, diria, então, vamos passar agora, depois de termos visto que a palavra de Deus é importante, sobretudo para a nossa relação com Deus, e que nós não podemos continuar a ter uma relação com Deus baseada só nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nas nossas ideias e raciocínios, mas deve ser sempre a partir da palavra de Deus, lendo, mesmo que seja um versículo, e partindo desse versículo, então eu me relaciono com Deus, e partindo daí vamos ver que a palavra de Deus, afinal, também é o que identifica a igreja, é o livro da igreja. E eu devo ter a Bíblia, porque é o livro da igreja. A igreja é fundada na palavra de Deus, nasce da palavra de Deus e sobrevive porque se alimenta da palavra de Deus. Então, se eu sou cristão, batizado,
eu devo sentir-me na obrigação de ler a palavra, porque é o livro da igreja. É o livro da igreja. Embora nós até digamos que pronto, a igreja é fundada sobre os fundamentos dos apóstolos, mas esta é uma maneira de dizer, é a palavra, é a origem, de fato foi a pregação, foi mesmo assimilar a mensagem do evangelho e depois sentir a necessidade de difundir a palavra. Então, deixa eu atrapalhar então. Sim, diga. Né? Além quer dizer, a palavra de Deus veio também muito pela tradição. Sim, também, claro. É claro, não muito, é quase toda ela. É a tradição. Quase toda ela, não é? A palavra de Deus não desceu do céu como talvez o Corão dos muçulmanos, né? O livro dos muçulmanos, eles acreditam que pronto, que é um livro que Deus mesmo escreveu. Não, esta é a tradição, nós sabemos. E a tradição vai acontecer dentro da comunidade. É isso mesmo, é isso. E dentro da igreja. E dentro da igreja. Então, ela nasce ali e continua a alimentar. Agora, aqui o importante é que quando a igreja somos nós, a igreja não são os bispos. Eu agora, nesse sentido, estou a falar de igreja como todo batizado. Quando o batizado deixar de estar em contato com a palavra de Deus, está em perigo a própria igreja, a sobrevivência da igreja. A igreja corre o risco de morrer, porque não basta, a igreja não vai sobreviver só com os sacramentos, só com batizar, fazer primeira comunhão, crismas. Não, é o contato com a palavra. Como dizíamos antes, não é? Quando o Padre Miguel me interviu sobre a questão do amor a Deus e ao próximo. Então, se a palavra de Deus não se canaliza para o amor a Deus e ao próximo, a igreja perde sentido, perde relevância no mundo. Os cristãos podem encher igrejas, podem batizar-se, vestir-se de branco, tudo bonito, mas não são relevantes no mundo, não transformam a sociedade. Então, a palavra de Deus, nesse sentido, vem dar força, vem motivar o movimento transformador da sociedade. Então, nós não podemos continuar a contar números de batizados, estatísticas. Batizamos 300, batizamos 600, batizamos 1000, estamos todos contentes, a igreja está a crescer. Há bocado publicaram-se estatísticas, o Vaticano publicou estatísticas do ano 2022. A igreja católica cresceu muito, sobretudo em África, um bocado também na América, está a crescer a igreja católica, mas estatísticas aqui, a pergunta mas estamos a crescer em qualidade? O que é que os cristãos fazem para transformar a sociedade, neste caso, as sociedades africanas? Agora, se não se faz nada, quer dizer que a palavra de Deus não está a ser assimilada. Se ela fosse assimilada, daria força para transformar a sociedade. Daria força. Não há como assimilar a palavra de Deus e continuar assim, calado, sem fazer e sem dizer nada. Não há como. Então, eu penso que o desafio que temos como igreja é que todos tomemos a decisão, determinada decisão de conhecer, de refletir, de ler, também em grupo, em comunidade, em família, partilhar a palavra de Deus, sempre terminando com a pergunta o que é que vamos fazer depois disto? Porque até eu diria, a palavra é lida no núcleo, é lida nas comunidades, é lida nos seminários, mas onde está a resposta a esta pergunta? Depois disto, o que é que nos pede a palavra de Deus? Essa pergunta. A leitura orante, no caso. O que é que nos pede? A resposta orante. Perfeito. Orante, mas depois que vai ser prática. Né? Sim. O que nos leva à prática, nos leva à ação. De fato, essa é porque que Deus deu a palavra. Se nós formos ao texto que você citava antes, dos mandamentos, Êxodo 20, a intenção de Deus era mesmo essa, dar a palavra
porque esta palavra depois motive, anime a vida, sobretudo transforme a vida das pessoas. Então tem que transformar, não no sentido também muito espiritual, eu sinto-me bem porque os meus pecados já foram perdoados, eu li a palavra de Deus, rezei, levantei as mãos, sinto-me bem, mas no sentido também social, de transformação da sociedade, daquilo que não está bem no nosso mundo, na nossa sociedade. Então é um desafio grande para nós que recebemos a palavra como um dom de Deus. De fato é um dom. É um dom, um presente de Deus isto. Sim. E inspirada por Deus e transmitida pelos homens, né? Digamos assim, né? Sem dúvidas, transmitida pelos homens, mas aí, Padre Miguel, de fato, deixa-me... É importante o ponto que você está a trazer agora à colação, a transmissão da palavra pelos homens, não digamos, não rebaixa a importância da palavra de Deus. Não, porque agora há muita gente que diz que, pronto, a palavra de Deus foi transmitida por homens. Eu também estou em alguns grupos de WhatsApp que dizem, essa palavra de Deus é escrita por homens, então tem erros, tem contradições, tem aspecto cultural. Tem aspectos culturais, aspectos históricos, até que não tem nada a ver com a ciência, contradizem a ciência, então nada vale. Não é verdade, não. Quer dizer, o fato de Deus ter permitido que a sua palavra seja transmitida por homens é uma opção de importância do homem. Importância do homem, da pessoa. O homem, a mulher que transmitiu. Deus quis confiar a nós essa tarefa. Então somos importantes. Para Deus. Para Deus, claro. Somos importantíssimos. Então não só na transmissão da palavra, mas na vivência também e na transformação da sociedade. Agora você me fez me lembrar a Ana, a mãe do Samuel. Sim, né? Claro. Ela chora amargamente diante de Deus e fala, Senhor, né? E o Eli fica doido, porque sai daqui, sua bêbada. É mesmo isso, quer dizer, Deus que de fato Deus reafirma a importância também da gente simples para os seus planos. A gente muito simples, a mamã talvez não compreendida, ou a velhinha, a idosa não escutada, mas nos planos de Deus. Nos planos de Deus, todos nós somos importantes. Somos importantes também na medida em que assumimos, insisto, assimilamos esta palavra e somos transmissores e somos também viventes desta palavra. Vamos saborear um pouquinho essa palavra escutando uma música, pode ser? Sim, pode, obrigado. Música, vamos lá, meu novo, e já voltamos. Nós estamos
Estamos voltando para a terceira e última parte de hoje, porque estamos aqui numa conversa interessantíssima sobre a palavra de Deus, e estamos já convidando para o Padre José Joaquim para voltarmos na próxima semana, e também para a gente poder abrir os microfones, os telefones, para as pessoas poderem, né, fazer as suas intervenções, as suas perguntas. Padre Joaquim, a palavra. Muito bem, obrigado também pela proposta, para a semana poder também interagir ao vivo com os ouvintes da Rádio Maria e outras rádios, não é? Que têm me escutado e talvez não tenham esta oportunidade de interagir assim diretamente comigo. Então, recapitulando, a primeira parte sobre a importância da palavra de Deus, dissemos que era aquele elemento que nos liga a Deus, porque é a voz de Deus. Nenhum filho pode viver sem a voz do pai, sem a voz da mãe. Um filho que cresce sem obedecer à voz do pai, à voz da mãe, provavelmente, com muita probabilidade, se perde. Não é? Assim, posto em linguagem muito simples. Então Deus deu aquela sua palavra por amor a nós, para que de fato permaneçamos nos seus caminhos. No segundo momento a palavra de Deus é o livro da igreja. É importante porque a palavra de Deus é o fundamento, é a base, é o alicerce da igreja, e nós somos membros da igreja, não podemos descurar a palavra de Deus. E eu dizia, talvez com afirmações muito fortes, que se nós continuarmos a não ler, a não conhecer a palavra de Deus, a igreja pode desaparecer. Pode desaparecer. Não há como. É o alicerce. A palavra de Deus está fundada. Agora, todos nós temos essa responsabilidade. Nós, como filhos da igreja, como filhas da igreja, a única coisa que move os missionários, os cristãos, é a palavra. É a Bíblia, Sim. A palavra. São os batizados, né, padre? É isso. Porque, na verdade, se nós observarmos, isso você me ajude lá, se eu estiver falando coisa que não devo. Mas vamos supor, quem é que pede o batismo? Alguém que é batizado. É isso. De alguém, né? É isso, claro. Eu tenho um sobrinho, eu também tenho um sobrinho, e falo, tá na hora de batizar essa criança. Né? Sim. Somos nós, da igreja, que vamos falar para alguém com autoridade na igreja: olha, nós viemos aqui pedir o batismo de. É isso. Porque ele tem que se tornar membro da nossa família. Da nossa família. Mas é sempre, como digo, o dever de quem se torna membro é mesmo isso: abraçar a via do Evangelho, que é mesmo descrita na palavra de Deus. Aqui, quanto à igreja, eu diria também tranquilizar mamás, papás, talvez acamados ou já ceguinhos, que dificilmente leem. Podem dizer que o padre está a insistir na leitura, nós não lemos. Mas é claro que Deus conhece a situação de cada um. Há muitos que não podem ler, escutam a palavra ou pela rádio ou em outros programas e a vivem. A vivem até mais do que aqueles que leem, que têm olhos e têm boa vista, não é? Então, tranquilizem-se aqueles que não podem de fato ler, ou talvez porque não sabem ler, não aprenderam, não só porque estão doentes ou não veem bem, mas talvez porque não tiveram a oportunidade de estudar, não sabem ler mesmo, não podem ler. Mas desde que usem o ouvido para ouvir a palavra na igreja e depois viver, então que fiquem tranquilos. Agora, neste terceiro momento, gostaria também de falar da importância da palavra de Deus como, digamos, o critério de relação interpessoal entre nós. As nossas relações devem ser baseadas na palavra de Deus. As relações entre pais e filhos, vizinhos, amigos, irmãos da igreja, devem ser baseadas na palavra de Deus. A palavra de Deus foi dada para que também nutrisse as nossas relações.
Por que há muito conflito? Por que há muito julgar os outros? Por que a guerra já não de fato valorizar a vida dos outros? Nós estamos vendo também a situação de Cabo Delgado, crianças, pessoas torturadas, decapitadas. Por quê? Porque de fato a palavra de Deus não está no centro da relação, a minha visão do outro não está permeada pela palavra de Deus. Então, por isso eu quis chegar a esse terceiro e último momento mesmo, a palavra de Deus como critério das nossas relações. Partir da palavra de Deus, inspirar-se na palavra de Deus, deixar-se questionar pela palavra de Deus para ver como são as minhas relações. Como é que eu estou? Como é que eu olho para os outros? Como é que eu falo dos outros? Que atitudes tenho perante os outros? Como é que eu trato os outros? Será que as minhas relações são baseadas na palavra de Deus? Será que o meu modo de falar dos outros, de julgar os outros, é baseado na palavra de Deus? Porque aqui é um drama, a meu ver, sobretudo para nós que somos homens e mulheres de igreja, padres, irmãs, também leigos. Lemos a palavra de Deus, mas depois esta palavra de Deus não exerce nenhuma influência na nossa vida. A vida continua igual na família, a vida continua igual nas relações familiares e amigos. Então, a palavra é ouvida, é lida, mas depois não faz nada. Não. Então, este terceiro ponto é também importante. Eu acho que eu diria assim, padre, esse terceiro ponto pode ser o primeiro ponto da próxima semana. Sim, podemos. Porque já estamos na hora, sim, não é? Mas para dizer o quão importante a palavra de Deus é, porque eu não sou só cristão dentro da igreja, eu não só vou com o coração dentro da igreja, não é verdade? Eu não só vou com as pernas, com a arma para outro lugar. E também, devagarinho, vou perdendo as forças. É isso. Né? É isso. E quando eu chegar a ser a vítima, como é que eu vou dizer para o outro, olha, não faça mal para mim, que eu fiz mal para os teus antepassados, mas agora você não me faça mal? Então, começar comigo, não é? Tem que começar comigo, mas olha, este ponto, de fato, eu penso que se puderemos aprofundá-lo, porque também toda a questão de relação no casal, como é que se tratam, como é que o esposo trata a esposa, será que as suas atitudes são inspiradas na palavra de Deus, como é que a mãe trata a filha, como é que o pai trata os filhos, os maltrata, será que de fato é inspirado na palavra de Deus que o papai escutou no domingo? Então há muita coisa aqui que poderíamos de fato ver, não é? É isso. Então tá bom. Podemos encerrar? Muito obrigado, se pudermos. Fazemos a oração. Então fazemos a oração e a bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai Santo, nós reconhecemos que a vossa palavra é muito importante. É muito importante na relação convosco, é muito importante também no nosso ser e estar na igreja. É importante também para as nossas relações interpessoais. Obrigado por este momento que estivemos juntos e que vós estivestes conosco com o vosso Espírito. Queremos pedir por intercessão de Nossa Senhora que continueis de fato a permanecer e a guiar-nos através da vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, muito obrigado a todos e a todas. Até para a semana.
A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia.